Boa tarde. Dentro de instantes, damos início a uma série de audiências públicas para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016. E na tarde de hoje, a primeira secretaria que vai apresentar o seu orçamento para o próximo ano é a Secretaria de Educação, uma que costuma dar bastante discussão aqui em plenário. E ao meu lado eu tenho o secretário de Educação, Moacir de Souza. Moacir, conta pra gente qual que é a estimativa de orçamento para 2016 e onde também deve ser aplicado esse orçamento, os principais gastos da secretaria. Perfeito. A Secretaria de Educação está prevendo para o ano de 2016 uma receita de 890 milhões. Esses 890 milhões, grande parte dele, a maior parte, cerca de 50%, talvez um pouco mais, seja para custear o pessoal, né, que o custo da educação, o grande custo da educação é pessoal. Hoje nós temos cerca de 7 mil profissionais na rede municipal de ensino e os salários de todo esse pessoal é custeado com os recursos da Secretaria. E nós teremos aí, isso significa mais ou menos 50%, um pouco mais de 50%. Nós temos em torno de 40% que deve ser dedicado ao custeio, a manutenções das escolas existentes, de toda a rede municipal, a investimentos em material escolar, uniformes, alimentação escolar e tudo mais. E estamos prevendo uma margem de investimento da ordem de 10% do todo. Então, dessa forma, estão distribuídas as despesas da Secretaria da Educação. Nesses 10%, há alguma meta que o senhor queira adiantar para a gente? Já há uma previsão em que deve ser investido esse valor que vai sobrar, digamos assim, do orçamento? Na verdade, não é sobra, né? Nós temos um plano em andamento. Nesse momento, nós estamos com 17 escolas sendo construídas e 4 CELs. Então, esse recurso, grande parte dele deve ser utilizado para a conclusão dessas obras, né? Para que a gente consiga entregar essas escolas aí, uma parte este ano ainda e outra parte o ano que vem, porque vai ultrapassar o exercício, né? Além disso, nós temos um investimento bastante alto na questão da tecnologia nas escolas, que também está em andamento. Então, são recursos que nós já temos a destinação devidamente definida para onde irão. Com relação ao orçamento deste ano de 2015, qual foi a diferença com relação ao previsto? Houve um aumento? Houve uma diminuição do orçamento? Nós estamos prevendo um aumento, uma melhoria no valor. Claro que essa proposta que foi apresentada à Câmara Municipal foi apresentada, se eu não estou enganado, no mês de abril. E as projeções de abril, elas devem ser corrigidas, então, quando nós apresentarmos a proposta orçamentária, que deve ser até 30 de setembro, porque a gente está acompanhando os movimentos da economia. E o que nós temos percebido é que tem sim um pequeno refluxo na economia e isso atinge diretamente a Secretaria da Educação, tendo em vista que os impostos que compõem os 25% da educação e o Fundeb, eles são impostos, em grande parte, né, retidos pelo Estado, o caso do ICMS, que representa mais ou menos 80% do Fundeb. E dos recursos municipais, praticamente 50% dos recursos municipais. Então, você veja, se tem um refluxo na economia e uma queda de consumo, claro, cai também os nossos valores. Nós estamos com a expectativa que o segundo semestre seja um semestre melhor do ponto de vista da economia, para que a gente possa garantir esse acréscimo que estamos prevendo. Muito obrigada, secretário. Por nada, eu que fico à disposição. Certo. Então, nós vamos daqui a pouquinho começar essa audiência pública da Secretaria de Educação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016. Fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido para me fazer parte da mesa o senhor Moacir de Souza, vereador licenciado, secretário da Secretaria de Educação. Acompanha o secretário, senhor Fernando Ferraz, diretor do Departamento Orçamentário, é isso? Da Secretaria de Educação. Como eu venho frisando nas audiências da LDO,
gostaria de destacar que esta audiência é específica para tratar das diretrizes orçamentárias, não servindo a presente audiência para cobrança ou prestação de contas do orçamento em curso. Então, eu peço que eventuais questionamentos sejam pautados única e exclusivamente com relação às diretrizes do próximo orçamento. Com a palavra, o senhor secretário, por 30 minutos. Uma boa tarde a todos. Agradecer e cumprimentando o presidente da Comissão Especial, vereador Laércio Sandes, e nos colocar desde já à disposição nesta audiência sobre o tema em foco, as diretrizes orçamentárias, e para outros temas estamos à disposição para esta Câmara sempre que julgar necessário. Então, inicialmente, presidente, quero fazer aqui eu cumprimentar todo o pessoal presente, os vereadores, demais públicos, representantes da Secretaria de Educação que me acompanha. Tenho aqui diversos diretores de departamento, para além do Fernando Ferraz, da Sandra Soria, que é a nossa diretora do Departamento Pedagógico, tem a Sueli, diretora do Departamento de Ensino Escolar, que é responsável pelo cadastro das escolas, pelos recursos humanos e muito mais. Tem também o Departamento de Manutenção dos próprios municipais da educação, o Fernando Sapum. Também o Carlos Eduardo, diretor de Informática da Secretaria de Informática e Planejamento da Secretaria de Educação. E o Reginaldo, que é o diretor do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação. E também está aqui conosco a nossa secretária adjunta, professora Neide Marcondes, a quem eu agradeço, em nome dos diretores, a todos os funcionários da Secretaria, que, caso seja necessário, estão aqui à disposição. Está me acompanhando também na mesa a Denise, que é chefe da gerência técnica responsável pela elaboração, gerência 1, responsável pela organização e estruturação do orçamento. Bom, vamos ser bastante breve, tendo em vista já de imediato a justificativa apresentada pelo presidente. As diretrizes orçamentárias, como o próprio nome diz, são diretrizes, logo nós não temos o detalhamento que será encaminhado à Câmara por lei até o dia 30 de setembro da proposta de lei orçamentária anual. Então, o que apresentaremos hoje em grandes números, aquilo que temos previsto de receita e em grandes blocos também a previsão de despesas da Secretaria de Educação. Então, se puderem me acompanhar lá no telão, nós temos previsto para 2016 uma receita de Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, 425 milhões, que vai representar 47% do orçamento da Secretaria da Educação. De manutenção e desenvolvimento de ensino, que são aqueles recursos próprios do Tesouro Municipal, repassados à Secretaria da Educação por força da medida constitucional que determina que 25% seja aplicado em educação. A previsão para o ano que vem, 341 milhões, quase 342, equivalendo 38 milhões, ou 38% do total da nossa receita. Do salário educação, 66 milhões, equivalente a 8%. Pró-infância, que é um convênio da Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Educação, para a construção de creches, 38 milhões deverão ser dedicados à continuidade das obras e novas obras que poderão iniciar ainda nesse próximo período. Nós vamos dedicar cerca de 38 milhões, ou 4% do total. No PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a previsão de receita, 13 milhões de reais, equivalente a 2%, e um programa Apoio às Creches, que é um recurso do governo federal, transferido a título de contribuição
aos municípios pelo programa Brasil Carinhoso a previsão de receita de 5,8 milhões, ou o equivalente aí a aproximadamente 1% da receita. Então, a distribuição disso em gráfico, se puderem acompanhar, vejam, apenas são os mesmos números, apenas o percentual num gráfico. Nós temos os dois grandes recursos, que é o Fundeb e o recurso próprio, manutenção e desenvolvimento do ensino. Em segundo lugar, salário e educação. Terceiro, são os investimentos do Proinfância, transferências de recursos do governo federal, do Ministério da Educação, para a Secretaria, e, na sequência, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e, por fim, o apoio às creches. Fazendo um comparativo entre as receitas 2015 e 2016, o que nós estamos ainda em relação a 2015, é importante dizer que nós estamos vivendo um período de ajustes e nós estamos acompanhando as receitas. Temos tido alguns recuos nas estimativas de receita, talvez o secretário de Finanças já tenha falado sobre esse tema aqui. Então, o que nós temos é o que consta do orçamento. E para o momento do detalhamento da lei orçamentária, se houver necessidade, apresentaremos os números. Nesse momento, nós estamos monitorando para ver a necessidade de ajustes ou não. Mas comparando o que está orçado com 2016, 2015 prevendo receber 392 milhões, 2016, 425 milhões, portanto, um acréscimo da ordem de 8%. De manutenção e desenvolvimento de ensino, que seriam os recursos próprios, que transferidos da Secretaria de Educação, 330 milhões em 2015, 2016, previsão 341, projeção de aumento de 3 pontos percentuais apenas. Do salário e educação, de 63 milhões, 6 para 66, um acréscimo de 3%. E no Proinfância, onde está a maior expectativa de recursos, que são recursos transferidos do governo federal para o programa específico Construção de Creches. Por que nós estamos lançando 38 milhões? Porque o convênio assinado com o Ministério da Educação, FNDE, é para a construção de 27 unidades. Nesse momento, nós já recebemos os recursos equivalentes a 11 unidades. 9 em obras, 2 em processo de início de obras. E então, nos faltam ainda 17. E a nossa expectativa é que essas 17 sejam liberadas para a Prefeitura de Guarulhos nesse próximo período. Daí a estimativa de 38 milhões, o que daria aí um crescimento bastante substancial. Programa Nacional de Alimentação Escolar, um crescimento de 12%, e no apoio à creche, também no Programa Brasil Carinhoso, a nossa expectativa é o crescimento de em torno de R$1.400.000, o que representaria 32% de crescimento. E do Tesouro, R$800.000, que são recursos que o Tesouro acrescenta além do mínimo obrigatório dos 25%. E aí, na outra planilha, se a Denise, isso, já foi lá. Mais uma. Como que nós estamos distribuindo os recursos por grandes grupos de despesas? Também esse dado será atualizado na lei orçamentária, que deverá ser encaminhada à Câmara até 30 de setembro. Nesse momento, o que nós temos para mostrar? Com pessoal, despesa com pessoal da Secretaria da Educação, estamos prevendo em torno de 50% do total de recursos 2016 para despesas com encargos, pessoal e encargos. Outros custeios da ordem de 356 milhões e investimentos da ordem de 10% do total para construções de novas unidades e também nos programas que temos, nos demais programas, como por exemplo na tecnologia, na educação, que nós temos aplicado boa parte dos recursos de investimentos. Agora, olhando do ponto de vista dos programas e ações conforme previstos no PPA, no Plano Plurianual.
O primeiro programa, melhoria do acesso da qualidade social da educação, educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses. A previsão é que nós apliquemos, do total de 890 milhões, cerca de 400 milhões na educação infantil, entendendo aí creche e pré-escolas, portanto, de 6 meses, né? A gente fala de 0, mas não, é de 6 meses a 5 anos e 11 meses, 400 milhões. Na melhoria do acesso e da qualidade social da educação fundamental, aí crianças de 6 anos em diante, no fundamental regular, um investimento da ordem de 314 milhões de reais, do total de 890. Melhoria e acesso e da qualidade social da educação de jovens e adultos, uma previsão de 16 milhões de reais. No suporte às ações educativas, 61, quase 62 milhões de reais. E no programa de garantia de alimentação escolar, 97 milhões de reais. Aí, claro, nós estamos incluindo todos os programas e projetos que nós desenvolvemos nessa área da alimentação escolar, seja a alimentação, política de alimentação na escola, seja o programa Leite em Casa, também consideramos como apoio à alimentação escolar. Então, feito em grandes números e de forma bastante breve, a apresentação, o que consta em nosso projeto de lei que a Prefeitura encaminhou em relação às diretrizes orçamentárias para 2016, são estas informações. Agradeço, presidente, fico à disposição. Concluindo a explanação do senhor secretário, passaremos aos questionamentos por parte dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Emerson Tico, por 5 minutos para os seus questionamentos. Boa tarde a todos, senhor presidente Laércio Sandes, senhor secretário Moacir, onde eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Educação, senhores vereadores aqui presentes, público aqui presente e vocês que nos assistem através da TV Câmara. Senhor secretário, eu venho aqui nesse momento indagar Vossa Excelência, referente ao céu lá do Jardim Acácio. Gostaria de saber quanto aquela obra custou e ainda até o final do andamento dela, quanto que vai custar para os cofres públicos e se existe um prazo de término daquela obra. Seria só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Guti, por 5 minutos para os seus questionamentos. Boa tarde, senhor presidente, Laércio Sandes, a qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Boa tarde, senhor secretário de Educação, Moacir, a qual cumprimento todos os funcionários da pasta e também os munícipes que aqui estão e assessores de vereador. Bom, primeiro, senhor presidente, queria justificar a minha ausência nas próximas sessões. Hoje, a partir das 14 horas, começou o selo ambiental no Adamastor. E saindo desta audiência estarei indo diretamente para lá e fazer um convite a todos. Às 19 horas teremos o grande momento de inauguração do selo, com formação da mesa, presença de diversas autoridades e a premiação também se começará às 19 horas. Então, faço convite a todos os vereadores e a todos que nos ouvem aqui pela TV Câmara. Bom, tenho 4 questões, secretário. Na exposição, o senhor diz outros custeios. O que exatamente engloba esses outros custeios? A gente sabe que existe o custeio da máquina pública, mas tem custo de implementação de um novo próprio ou de algo semelhante? Se o senhor puder discriminar melhor o que seria os outros custeios. Bom, temos aqui também, esse ano, o TCE ele apontou irregularidade
da pasta porque não atingiu os 25%, né? Foram os apontamentos do TCA nas contas da Secretaria de Educação. Corremos o risco, ano que vem, ter os mesmos apontamentos? O que o senhor tem a dizer sobre esses apontamentos do TCE? A outra pergunta, o leite em casa, como ele será feito o ano que vem? Leite em casa, leite é do Maluf. A programação, pelo menos pelo programa do governo, é leite em casa. Como será feito o ano que vem a distribuição? A gente sabe que passa por alguns problemas. Como está sendo feito hoje? Todo mundo está recebendo? Todos os alunos estão recebendo? Como está sendo essa distribuição e como será o ano que vem? Bom, e para encerrar, eu queria falar sobre a questão dos pombos. 9,5 milhões gastos para espantar pombo. Obviamente que nenhum vereador aqui é contrário a tirar o pombo das escolas, né? Óbvio que a gente sabe que os pombos transmitem muitas doenças, mais precisamente um pouco mais de 40 tipos de doenças, e isso é prejudicial às crianças, mas 9,5 milhões não me parece razoável, não me parece um número razoável, mesmo porque são 13 mil reais dia gastos para espantar pombo. 13 é um número meio cabalístico, né, secretário? Mas são 13 mil reais dia. Bom, Londrina gasta com cada aparelho 6 mil reais e Guarulhos está gastando 40 mil reais. Então, por que essa discrepância? Eu gostaria que o senhor nos explicasse por que desse valor tão alto. Como eu disse, 9,5 milhões dividido pelos dias de contrato dá praticamente 13 mil reais dia. Sendo que Londrina, repito mais uma vez, gasta 6 mil reais. Isso são os jornais, né? A gente acompanhou, que dizem, Londrina gasta 6 mil reais e Guarulhos 40 mil. Uma empresa chamada Robotx, se eu não me engano, cujo capital social é de R$1, pelo que a gente pôde perceber. Eu gostaria de saber se lhe parece razoável essa quantia gasta para espantar pombos. E uma outra questão em cima dos pombos, esses pombos espantados, eles vão para onde? Para algum lugar eles vão. Existe o risco deles irem para a cabeceira do aeroporto, algo assim, causando até uma tragédia aérea aqui na cidade? Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Eneida para seus questionamentos por 5 minutos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todo o pessoal da Secretaria de Educação. Prazer em vê-los de novo aqui, em vê-las também. Então, Moacir, eu estava, a partir do momento que você apresentou os números da Secretaria de Educação, eu estava vendo uma coisa que me parece bastante interessante na revolução que foi feita na Secretaria de Educação nessa cidade, em 15 anos. Veja só, quando nós assumimos em 2001, nós perdíamos uma base, se eu não me engano, de 40 e poucos milhões para o Fundef na época, porque não tínhamos alunos nessa cidade para gastar o dinheiro que era da cidade na cidade de Guarulhos. E hoje, o Fundeb representa quase 50% dos recursos que a gente recebe. Então, é uma inversão completa, quer dizer, de perdedores de recursos. Hoje nós somos recebedores pela política que foi desenvolvida por esta cidade de total prioridade para a educação e, evidentemente, também para a saúde. A gente pode ver pelos números, porque a Secretaria de Educação agora é a segunda maior que investe os recursos nessa cidade. A Secretaria de Saúde eu não tinha visto, mas ela está ocupando mais recursos do que os 25% mínimos destinados à educação, que sempre foi cumprido nessa cidade. E vale a pena lembrar que
só começaram a ser cumpridos 25% a partir de 2001. A gente tem bem essa história do quanto que a gente ficava devendo de recursos da cidade que não eram aplicados aqui. Agora, pelo que eu estou vendo também, Moacir, e essa é uma das perguntas, onde mais nós vamos crescer para 2016, parece ser de novo na questão da educação infantil. Porque você está considerando aqui, depois, se não houver nenhum atraso de todas as obras que sempre tem, nós vamos crescer de 13.433 para 23.926 vagas em creches. É o que está escrito aqui no número de alunos de creche da rede municipal. Oi? De creches próprias, 23 mil. Ou seja, mas é possível ainda a gente, nesse pouco tempo que falta, 10 mil vagas em creche? É tão difícil isso que você considera... Você falou agora tem 9 em obras, não é isso? Mais 2 entrando, dá 11. Precisaria a gente ter 1.000 alunos, que é dificílimo em creche, né? Para chegar a esses números, possivelmente terão que ser readequados. Bom seria se fosse possível, mas eu acho que terão que ser readequados, né? E de todos os recursos da educação, 50% para a folha de pagamento, que é mais ou menos o que o secretário de Finanças, Moacir, considerou aqui que está também previsto a partir de agora para os demais do funcionalismo. Então, está muito batendo com o orçamento geral do governo e é essa questão que eu queria saber. Concluída com a palavra o vereador Dr. Alexandre Dentista para seus questionamentos por 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente dos trabalhos, vereador Dr. Lécio. Boa tarde, secretário. E gostaria de cumprimentar a todos os funcionários da Secretaria de Educação, a todos os colegas presentes. Secretário, só tem uma questão rápida na previsão orçamentária para 2016. Gostaria de saber se já está incluído a creche do Jardim Papai. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer. O senhor esteve com esse vereador na região lá, nós estávamos procurando um terreno para essa creche naquela região. Então, gostaria de aproveitar e agradecer o senhor ter andado comigo lá e escolhido uma área para esta creche ali na região, que vai ser muito importante para aquela região. Muito obrigado. Os questionamentos dos senhores vereadores, passaremos aos questionamentos do público geral. Por 2 minutos, com a palavra o senhor Pedro Zanotti Filho para seus questionamentos, especificamente com relação às diretrizes de 2016. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Moacir, vereador Laércio, estendo para os demais vereadores. Sobre 2016, secretário, assim, até uma informação para os demais vereadores dessa casa, né? E eu acho que seria para o André, mas vai estender até para o senhor também. Nesse ano de 2015, o início do ano de 2015, final do ano de 2014, a prefeitura não pagou as férias dos trabalhadores no período que era para ser pago. Artigo 137 da Consideração de Lei Trabalhista. Isso gera uma multa de pagamento em dobro, de acordo com a súmula 450. Eu vi aqui o vereador falar sobre o pombo, sobre que tem que espantar pombo. Eu queria deixar consignado que tem que espantar mesmo, porque é terrível. Sobre valor, deixo para o Zedil, né, que não é minha praia. Então, a questão é,
O orçamento 2014 para 2015 teve isso. Agora, no de 2016, com o não pagamento, vereadores, são mais ou menos 7 mil, 8 mil trabalhadores que receberão em dobro pela multa. Nós já entramos com ação na justiça, já é matéria de direito, vai ser pago. E só para vocês terem uma ideia, o valor é de aproximadamente 8 milhões de reais que serão pagos por causa de 15 dias de atraso. Tá bom? A minha pergunta é, esse ano está tranquilo, é só isso. Com a palavra, a senhora Sara Santana, por 2 minutos para os seus questionamentos. Boa tarde a todos, o meu nome é Sara, sou professora da rede e também faço parte do STAP, sou dirigente sindical. Eu tenho 3 questionamentos. O primeiro é sobre a ampliação das vagas em creche. Tendo em vista que hoje nós temos 6.711 crianças na lista de espera, para ano que vem aumentar 70% o número dessas vagas, eu gostaria de saber a projeção, então, para a contratação de profissionais. Porque hoje na rede nós temos várias turmas de bebês de 1 ano com 27 a 28 crianças, onde já está faltando o professor, está tendo hora extra, então já está sacrificando os profissionais. Então, a ampliação das vagas, qual é a projeção de contratação de profissionais? O outro é sobre o programa de formação dos docentes, quando que a secretaria pretende iniciar? Se em 2016 já terá a oferta de curso de mestrado e doutorado para os nossos profissionais, seguindo o que o Plano Nacional de Educação já propõe para o ano que vem. E a outra é se a secretaria também prevê a adequação do salário dos profissionais, que também é uma proposta do Plano Nacional de Educação, que em média o profissional com o mesmo nível de graduação tem que ter o mesmo salário. E os nossos professores hoje têm um salário em média de 3 a R$ 3.500 com a jornada de 38 horas. Com essa jornada, com os profissionais da nossa administração, eles deveriam ter o salário de 5.600. Então, se a secretaria já está prevendo esse equilíbrio no salário dos docentes da rede. Com a palavra o senhor Ivandro Pereira, por 2 minutos. Moreira. Por 2 minutos. Senhor Ivandro. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde, Moacir. A minha pergunta é rápida e bem simples. Eu, como conselheiro municipal da educação, trago aqui uma pergunta a respeito das verbas desse conselho, a rúbrica que esses conselhos, que nós vamos ter agora, acho que até o dia 24, nós temos um prazo para aplicar o Plano Municipal da Educação. Nós vamos ter que rever algumas coisas em relação a esse plano municipal e esse conselho, para ser um conselho democrático e que não esteja vinculado à Secretaria de Educação, precisamos ter uma rúbrica de verba e eu gostaria de saber se isso já está previsto para o ano de 2016. Ok? Obrigado. Concluídos os questionamentos, passa a palavra ao senhor secretário para as respostas que achar pertinente. Obrigado, presidente. Vou me ater às perguntas feitas. Primeiro, ao vereador Tico. Cadê o vereador Tico Emerson? Mas vai ficar registrado para que ele possa acompanhar depois. No Jardim Acácio, nós não estamos prevendo a construção de um céu nesse momento. O que está em obras lá é uma das escolas do Pró-Infância. Então, é uma creche, e aí, claro, como o município de Guarulhos conquistou junto ao Ministério da Educação a possibilidade de fazer os nossos próprios projetos e não precisando implantar o projeto determinado pelo Ministério, que é um projeto muito pequeno na construção, com poucas crianças. Então, nós, nos nossos projetos próprios, nas 27, nós procuramos adequar
ao tamanho do terreno e também à necessidade das escolas. Então, lá no Jardim Acácio está sendo construída uma escola com 20 salas de aulas, sendo 9 salas de berçários e 11 salas regulares. Então, para além da creche, nós poderemos atender outras modalidades. É claro que essa acréscimo, quem está pagando é a própria prefeitura. Então, o valor previsto para aquela obra, R$10.700.000, sendo em torno de 9 milhões para a escola, 1.700.000 para um ginásio de esportes, e destes recursos, 50% aproximadamente é financiado, são recursos do governo federal, do Proinfância, os outros 50% recursos da própria Secretaria da Educação. E eu espero que aquela obra esteja concluída, no máximo aí até a metade do ano que vem, porque eu acredito que vai ser bastante útil lá para a região do Jardim Acácio e Jardim Paraíso, que nós temos grandes necessidades. Então, não se trata de uma obra de céu, se trata de uma obra de uma escola, onde grande parte dela será dedicada às crianças de até 3 anos e 11 meses, creches. Respondido essa pergunta, vereador Guti, dentro dos outros custeios, ali nós temos todos os demais custeios. Então, vou citar alguns aqui, deixa eu achar a planilha que estava exposta lá, mas eu creio que foi rápido demais e por isso não deu tempo de ler, mas eu acho aqui rapidamente. Vamos lá, pegar outros custeios, quais são as ações que estão previstas na melhoria do acesso e qualidade. Incorporação e manutenção das tecnologias da informação no processo de ensino-aprendizagem, processo educacional. Hoje nós estamos com um grande investimento nessa área, seja ao professor, cada professor está recebendo um notebook para que ele possa trabalhar, seja nos equipamentos. Já temos, se eu não estou enganado, mas o Carlos Eduardo, o Dudu, pode me responder, mas já temos mais de 300 salas de aula que nós instalamos o kit tecnológico, composto por projetores, composto por telas, som e acesso à internet. Esse é um grande investimento, são outros custeios. Além disso, nós estamos finalizando o processo de conexão das escolas municipais por fibra ótica, para que a gente consiga garantir a conectividade adequada para o uso desse sistema. Estamos desenvolvendo aplicativos, diversos aplicativos para que os professores possam utilizar nesse sentido. Além disso, nós temos outras manutenções. Por exemplo, as crianças de creches precisam de fraldas, precisam de produtos de higiene e um conjunto de outros produtos. Tudo isso está dentro desses outros custeios. E está também o custo de energia, está também o custo da telefonia e uma série de custeios que aí, para detalhar, nós iríamos bastante longe. Mas nós temos, por exemplo, dentro ainda disso, um apoio financeiro às escolas, que são recursos transferidos diretamente aos conselhos de escola, que nós denominamos de ProRede, Programa de Transferência de Recursos para que a administração escolar possa utilizar. No ProRede, nós temos em torno de 12 milhões de reais, que a diretora da escola, em conjunto com o conselho da escola, faz a administração. Então, temos são outros custeios. A aquisição de material escolar também está dentro de outros custeios. Então, quando a gente fala num grande número, claro, tem toda razão em pedir o detalhamento, mas tudo isso está dentro de outros custeios. Quando falamos em investimentos, bom, aí sim, investimentos são os demais investimentos em novas unidades. A manutenção das escolas e dos prédios da Secretaria da Educação. Nós temos 154 próprios da Secretaria da Educação. E aí eu vou até fazer um comparativo. Quem tem uma casa sabe o trabalho que dá para fazer a manutenção de uma casa. Todo dia quebra uma torneira, queima uma lâmpada, você tem que pintar a cada 1 ano e meio, 2 anos. Imaginem fazer a manutenção de 154 próprios. Então, nas escolas, e cada escola com uma idade diferente. Você tem escolas que foram construídas na década de 70, de 80, de 90, então tem que fazer a reforma e as manutenções, queima a lâmpada, entope calha, quebra a válvula hidráulica e um conjunto de outros tem que ser feito a partir desses outros custeios.
Então, não sei se eu pude esclarecer, mas é aí que está o recurso. Em relação ao TCE, nós aplicamos os 25% em todos os anos. O que tem aqui são algumas divergências de compreensão do que são os 25% ou não. Por exemplo, o Tribunal de Contas, até o ano 2007, considerava, para efeito de contabilização daquilo que era aplicado, o Tribunal de Contas considerava os recursos empenhados. A partir de 2007, o Tribunal de Contas passou a considerar, numa nova análise, os recursos liquidados. Bom, nós estamos disputando isso no Tribunal de Justiça. Tem uma ação da Prefeitura disputando essa questão no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Contas está fazendo uma interpretação além do que propõe a Lei 4320, a Lei Federal 4320, que trata da execução orçamentária. Essa é uma discussão que está sendo feita no Judiciário. Só para lembrar, Tribunal de Contas não é judiciário, Tribunal de Contas é um órgão de assessoria administrativa, não é isso? O Tribunal de Justiça, sim, é judiciário, e nós estamos disputando essa questão. Ora, nós aplicamos além, nós empenhamos além dos 25%, embora o Tribunal de Contas, numa reanálise, considere que não. Nós vamos ver no judiciário quem tem razão, quem não tem. E algumas despesas que o Tribunal de Contas desconta daquilo que é considerado aplicação em educação. Por exemplo, no último... aliás, vocês analisaram as contas aqui de 2011, se eu não estou enganado, há 2 semanas atrás, e lá eles desconsideraram, o Tribunal de Contas, os técnicos desconsideraram as despesas com o Centro Educacional da Amastor. Ora, o Centro Educacional da Amastor é usado 80% do tempo pela Secretaria da Educação. Se formos lá hoje, embora vai estar emprestado para que vocês façam o selo ambiental no noturno, mas se formos lá hoje, nós temos centenas de professores lá participando de cursos. E se todos os dias que formos lá, nós teremos o pessoal da Secretaria de Educação, aliás, está pequeno, não está mais o suficiente para que a gente possa atender a nossa demanda, que cresceu demais na área da formação de professores. Então, precisamos sim desses espaços para que a gente possa fazer. Então, veja, aplicamos. Agora, se o Tribunal de Contas está tendo uma interpretação diferente do que diz a lei, é uma discussão que tem que ser feita no Judiciário e nós estamos buscando essa discussão. E em relação ao leite em casa, está à disposição de todos os alunos da educação infantil e fundamental regular, excluindo o EJA, Educação de Jovens e Adultos, está à disposição. Estamos entregando nas escolas, tem dado certo, e agora que consolidado, já abrimos o procedimento para fazer a licitação, para termos o contrato adequado para o processo. Nós tivemos uma dificuldade no início do programa, lá no início, se eu não estou enganado, do ano passado, me parece, a memória já está curta, mas remodelamos o método, está funcionando, está dando certo, e a partir de agora, então, nós vamos nos adequar, consolidando esse programa que o vereador americano reclamava, a autoria, e de fato a lei dele é bem anterior à nossa, embora o nome seja diferente, mas o programa é muito parecido. E, inclusive a vereadora Marisa de Sá também aprovou uma lei nesse sentido. Então veja, o programa está em pleno funcionamento e eu acredito que esteja contribuindo muito com a nossa sociedade. Nós não perguntamos se a criança precisa ou não do leite. É opcional, a mãe ou o pai ou a pessoa responsável pela criança tem a autonomia para ir até a escola retirar ou não. E se lá ela for, vai estar cadastrada e vai poder retirar. E então, em torno de 15% dos pais não procuram pela escola para retirar o leite. Significa que são pessoas que não necessitam desse benefício. Então, eu acredito que está sim atingindo plenamente e agora funcionando perfeitamente. Então, vamos refazer a licitação para que possa ser entregue nas escolas, da forma como está sendo. Em relação aos pombos, que virou outra polêmica na cidade. Primeiro, acho que é necessário dizer que, de fato, os pombos transmitem, sim, algumas dezenas de doenças diferentes.
Nós fizemos de tudo que podíamos para que esses animais fossem expulsos das nossas escolas. Fizemos tudo que vocês possam imaginar, de portela, fechar os espaços, de fazer a limpeza, tirar os ninhos, de usar um gel que vende aí no mercado, porque aquele gel estaria expulsando os pombos. Fizemos tudo o que vocês pudessem imaginar. Em algumas escolas a situação chegou num nível de gravidade que era ou fica a escola ou fica os pombos. Aí eu posso, se vocês tiverem interesse, eu até andei conversando com alguns vereadores que me perguntaram sobre o tema, se quiserem um dia nós fazemos um turnê por algumas escolas para que vocês possam conversar com as diretoras. Estamos à disposição para isso, eu acho que é muito interessante que pudessem ir ver o relato das diretoras de escolas. Bom, vamos por parte. Então, o pombo era uma situação que estava se tornando insustentável para nós. Bom, a legislação protege esse animal. Nós não podemos, como os ratos, como as baratas, que a gente faz a desinsetização ou a desratização, e todos os meses de janeiro, todos os nossos próprios da Secretaria da Educação passam por um processo de desratização ou desinsetização. Os pombos não podemos, por uma questão legal. Então não podemos matar os pombos. Os ratos podemos, as baratas podemos, outros insetos podemos, os pombos não. Bom, nós fomos buscar alternativas, porque o que nós não podíamos mais era conviver com isso, tá certo? A alternativa que nós encontramos foi esse sistema, que tem dado o resultado que a gente espera. Uma vez instalado, os pombos desaparecem das escolas. É uma malha magnética, é uma malha que forma um campo magnético no telhado da escola, na parte superior e na parte inferior, e desorienta o pombo. Aí eu vou ter que falar de algumas coisas que eu aprendi também a partir desse estudo, porque senão fica esquisito falar disso. Mas o pombo, ele se orienta por um tipo de metal que ele tem no bico, se orienta pelos polos magnéticos da Terra. Por isso que tinha a história durante as guerras do pombo-correio. Ele volta sempre para o lugar onde ele nasceu. Se pegar o pombo e levar 800 quilômetros de distância e soltar, ele vai voltar para o lugar onde ele nasceu. Aí tinha a história do pombo-correio. Esse sistema, ele desorienta o pombo e ele não consegue se aproximar. Bom, dali ele vai para outro lugar. Agora, não me pergunte para onde. Nós trabalhamos para que as escolas se vissem livres desse animal, que é uma praga urbana, mas que nós não temos, os mecanismos para controle não estava sob nossa opção. Bom, encontramos esse, devidamente credenciado pela Agência de Vigilância Sanitária, tá certo? E a realidade é essa: os pombos desapareceram das 20 escolas em que nós instalamos. Por isso que eu estou convidando, se quiserem, vamos, a gente monta, pega uma perua, uma van, e nós vamos até as escolas e os vereadores poderão conversar com as diretoras, para verificar o resultado disso. Bom, a outra parte, então, primeira questão, funciona. Para onde os pombos vão? Não sei. Também, aí eu não posso entrar nessa seara, porque senão, eu sei do seguinte, o secretário de saúde está me pedindo ajuda, porque as UBSs também, algumas delas, estão com muita dificuldade nessa questão, e a experiência da Secretaria da Educação pode ajudá-los nesse sentido. Vamos aos custos. É um contrato de 24 meses para instalar o sistema nos 154 equipamentos da Secretaria da Educação. Portanto, em até 24 meses, executando o contrato, assinado, se eu não estou enganado, no mês de março, nós vamos instalar nesses próximos 2 anos, em todos os equipamentos, com 5 anos de garantia em cada equipamento. Logo, não dá para eu fazer a conta somente por 24 meses. Eu tenho que fazer a conta por 60 meses.
Em cada equipamento instalado, ele vai funcionar por até 60 meses sob garantia da empresa. Feito as contas, o valor 9,5 milhões, dividido por 60 meses, dividido pelo número de alunos, eu estou gastando, ou melhor, eu considero uma aplicação, 4 centavos por aluno por dia, para resolver um problema que nós não conseguíamos resolver de outra forma. Eu estou aplicando 4 centavos por aluno por dia para resolver um problema que nós não conseguíamos resolver de outra forma. E, novamente, eu faço o convite. Vamos às escolas. Ouçam as diretoras, vamos nas escolas que já instalamos e vamos em algumas que não instalamos ainda. Só para sentir o que significa o cocô do pombo escorrendo pela parede do refeitório. O que significa o piolinho do pombo que provoca inúmeras doenças caindo dentro da sala de aula. O que significa aquela quantidade de ninhos de sujeira no pátio e nas quadras. Eu acho importante, porque às vezes a gente fala de números. Hoje eu recebi na secretaria o vereador Eduardo Barreto e eu pude conversar um pouco mais com ele. E a gente falava dos números, às vezes as pessoas não têm a dimensão do tamanho das coisas na Secretaria de Educação. Eu dizia para ele o seguinte: vereador, o senhor sabe quantas toneladas de arroz agulhinha nós adquirimos por ano? 600 toneladas de arroz agulhinha. Sabe quantas toneladas de feijão carioquinha? 150 toneladas de feijão carioquinha. Quantas refeições nós servimos por ano? Cerca de 48 milhões de refeições por ano. Não sei qual grande rede de restaurante, de fast food, que poderia concorrer conosco nesses quantitativos. Então, na Secretaria de Educação, tudo é grande. Eu não conheço de Londrina, que o senhor citou, não conheço o contrato, mas, primeiro, nós adquirimos o sistema, está instalado. Eu sei que tem outros lugares que são locados. Aqui foi adquirido o sistema com 5 anos de garantia, que nós não teremos custo na manutenção desse sistema. Eu acredito que é um bom resultado perto do investimento que estamos fazendo. E sempre essa questão da prioridade, que até acho que o Pedro citou aqui, essa questão da prioridade. Ora, a prioridade é sempre diferente dependendo de quem vive a situação. Para aquela diretora que tem um grande problema na escola e ela não consegue se ver livre daquela praga, esta é uma das prioridades que ela tem, além de ensinar as crianças, é claro. Então depende muito de quem está vivendo a situação, a questão de ser prioridade ou não ser prioridade. Eu considero que esse projeto é uma prioridade nossa, porque nós estamos colocando em risco as crianças, porque desta forma, nós não agredimos, nós não descumprimos a legislação ambiental, nós conseguimos garantir que a escola fique livre dessa praga urbana, a um custo, a um investimento que eu considero bastante razoável, 4 centavos por dia por aluno. Acho que é aí que está a grande questão. E, claro, a questão do capital social, também vamos esclarecer essa questão. A nossa legislação 8666, que é a lei que trata das licitações, permite que as empresas formem consórcios para disputar as licitações e as concorrências públicas. Então, como é que funciona o consórcio? Vamos pegar um exemplo claro. Nós temos empresas que fazem uniforme, tecidos, e nós temos empresas que produzem tênis. Não são as mesmas empresas, são empresas diferentes. Na hora que nós licitamos o kit de uniforme, nós queremos comprar o kit completo, o uniforme com tênis. Então, as empresas se consorciam para disputar a concorrência pública. As empresas que produzem o tecido juntam-se com aquelas que produzem o tênis. É um consórcio. E na criação do consórcio, exige-se o capital mínimo. O capital mínimo. Onde que se verifica o capital real? Na empresa guia, na maior empresa que está disputando a licitação. E neste caso, o capital social da empresa que disputou a licitação tinha que ser em torno de 950 mil reais, e não R$1. R$1 é o capital social do consórcio. Mas a empresa guia
em torno de, não lembro o valor exato, porque nós exigimos 10% do capital social, capital social de no mínimo 10% do valor da concorrência. Por que a gente coloca essa questão e é perfeitamente legal? Para evitar que empresas que não tenham a capacidade de fornecer, participa, ganha a licitação e depois se retira. Então essa é uma regra legal, que nós procuramos seguir em qualquer ação nossa, seja para a contratação de uma empresa, para a construção de escolas, seja para outros fins também. Então, capital social do consórcio, R$1. Capital social da empresa guia, em torno de R$950 mil, é o capital social da empresa ganhadora do processo. E aí, o pessoal coloca de uma forma, eu até escrevi uma resposta para a Folha Metropolitana, e eu coloquei jornalistas entre aspas. O jornalista ficou chateado comigo, mas eu fiquei muito chateado com ele também, tanto que eu estou movendo um processo por danos morais, e espero que eu seja ressarcido e indenizado, porque informar é uma coisa, desinformar da forma como foi feito é outra bem diferente. Então há um processo sim contra o jornalista que publicou daquele jeito, sem qualquer questionamento, sem me perguntar como era, como funcionava, quais eram os detalhes. Então eu me sinto no direito de buscar essa questão na justiça. Eneide, realmente é isso. O Fundef, nós perdíamos, eu me lembro no primeiro ano, 2001, nós tínhamos uma perda de receita da ordem de 38 milhões de reais, num orçamento de 520 milhões da prefeitura. E nós perdíamos cerca de 38 milhões porque nós não tínhamos a rede de ensino fundamental. E para receber o Fundef, receberíamos de acordo com o número de alunos do ensino fundamental. Todo o esforço feito nesses últimos 15 anos ou 14 anos e meio, permitiu que nós tivéssemos esse ano cerca de 53 mil alunos do ensino fundamental. E agora, claro, a legislação mudou. Nesse momento nós trabalhamos com o Fundeb, e o Fundeb, ele não fica preso apenas ao fundamental. O Fundeb trabalha toda a educação básica. Então nós temos é uma fonte de recurso importantíssima para a Secretaria da Educação, da ordem de 47% do total arrecadado pela Secretaria de Educação, para a Secretaria de Educação. Se você tratar apenas o ensino fundamental 1, que é onde nós atuamos, nós atendemos cerca de 53 mil alunos e o Estado atende cerca de 41 ou 42 mil alunos, no fundamental 1. O Fundamental 2 é todo atendido pela rede estadual e o ensino médio, claro, que é disposição legal, que é exclusivo do Estado. Mas hoje está em torno de 60% a 40% no Fundamental 1. Nós 53% e o Estado em torno de 40%. Do total da rede estadual, aí somado ensino médio mais Fundamental 1 mais Fundamental 2, é uma boa conta para fazer rapidamente assim, mas seria 40 mil, em torno de 80 mil do Fundamental 2, 85 mil Fundamental 2, mais o ensino médio. Nós estamos falando em torno de 200 mil alunos, que a rede estadual atende, contra 115 mil, 116 mil aproximadamente da Secretaria Municipal de Educação. Onde vamos crescer é a outra pergunta. Veja, esse dado colocado pela vereadora Eneide e também pela Sara, o crescimento do número de vagas da educação infantil, acho que aqui eu sou obrigado a fazer duas observações. A primeira observação, o dado que traz a vereadora Eneide consta do nosso plano plurianual. O plano plurianual se encerra ao final de 2017, porque pega o primeiro ano da próxima gestão. Então, nós temos ainda aí 2 anos e meio para crescer. E por que nós estamos jogando muita força nesta etapa da educação? Porque nós já demos conta de atender hoje a cidade
em conjunto com a rede estadual, atende 100% das crianças de ensino fundamental e já atendemos 100% das crianças da pré-escola, crianças de 4 e 5 anos de idade. Isso é uma meta colocada em plano nacional para o Brasil, para que todas as cidades, o Brasil inteiro, consiga atender 100% a partir de 2016. Nós demos conta desse atendimento em 2013. Então, embora ainda tenhamos investimento nessas duas áreas, do fundamental e do infantil para a escola, porque nós precisamos continuar num processo de extinção do turno intermediário das nossas escolas. Hoje nós temos cerca de 50 escolas que não têm mais o turno intermediário, mas ainda temos algumas precisamos continuar investindo. E também o outro trabalho é na redução do número de alunos por sala. Uma parte das escolas onde a demanda já está estabilizada, nós já conseguimos reduzir o número de alunos. Mas nas periferias, onde ainda não estabilizamos o crescimento populacional, ainda temos muita dificuldade nessa área, daí a necessidade de continuar investindo. Mas o nosso principal investimento é sim para criar vagas para as creches. Tá certo? E esperamos, com a ajuda do governo federal, no Pró-Infância, entendo as 27 unidades construídas, nós esperamos sim conseguir dar conta, se não de toda a demanda existente na cidade, mas de poder avançar bastante. O que vai impactar na outra pergunta que a Sara fez, que é lógico, esse é o segmento mais caro da educação, o atendimento em creches, vai nos exigir muito mais investimento em pessoal, mas nós contamos também que o governo federal nos auxilie e o governo do estado também nos auxilie, principalmente na expectativa aí que os recursos do pré-sal sejam distribuídos logo para nós e outros recursos, porque o Plano Nacional de Educação colocou como meta crescer de 6% para 10% do PIB, do Produto Interno Bruto na próxima década. Então, nós contamos com essa possibilidade. O crescimento do número de vagas também com o crescimento dos recursos disponíveis para garantir o atendimento de todas as crianças da nossa cidade. Essa é a nossa expectativa, contando com a ajuda do governo federal e também do governo do estado, que colocou na proposta de plano estadual de educação, que eu já tive acesso à minuta, que está em análise pelo governador, até onde eu sei, um item que é apoio aos municípios para atendimento às creches. Então, nós contamos com esse apoio do governo federal e do governo estadual. Espero que em breve tenhamos boas notícias, senão, de fato, nós vamos ter problemas. O doutor Alexandre, que pergunta sobre a questão da creche do Jardim Papai, nós estamos, doutor, aguardando a abertura do cadastro da FNDE para que nós possamos cadastrar uma unidade nessa região. Não está aberto, nós estamos torcendo aí para que o novo ministro da Educação em breve possa abrir esse cadastro, que nós cadastraremos essa e algumas outras unidades que são necessárias na cidade. A ideia é de que temos já 27, já com projetos aprovados, sendo 11 em obras, aguardando recursos de 16, é isso, né? De 16 unidades, e estamos cadastrando novas unidades para o próximo período. Então, a creche do Papai estará do Jardim do Papai, estará nesse cadastro. Tão logo eles abram das novas. O Pedro fala da questão das férias. Pedro, é uma questão judicial, se for ganho por vocês, claro que a prefeitura vai cumprir, porque a prefeitura cumpre decisão judicial. Eu sei que é uma situação difícil, houve um problema no final do ano passado e estamos trabalhando para que esse ano não haja nenhum problema, tá certo? E a Sara fala em relação ao salário, adequação dos profissionais àquilo que propõe o Plano Nacional de Educação. Vamos lembrar, Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014, propõe que... Perdão, presidente, alguém falou lá e eu não consegui entender. O senhor Pedro, se eu tiver alguma questão para complementar... É aquele rapaz.
Mas depois, gente... Desculpa, eu não... Então, o Plano Nacional propõe uma década para ser aplicado, que é de 2014 a 2024. No nosso plano municipal, certamente constará da mesma forma que o nacional, também prevendo aí esse crescimento na próxima década. O que eu posso dizer a vocês é que nós avançamos dentro das possibilidades em muito, e nós vamos fazer a correção dos dados na lei orçamentária. Vocês vão ver que a massa salarial dentro do total do orçamento da Secretaria de Educação cresceu bastante. Agora, nós temos que trabalhar um pouco com esses números para ajustar o nosso orçamento para cumprir com todos os compromissos assumidos. Mas, lógico que o nosso sonho, a nossa vontade é sim fazer com que o profissional ganhe como qualquer outro profissional em nível superior, que é o que está propondo o Plano Nacional de Educação, e eu tenho certeza, e será adotado também no nosso plano municipal, na expectativa de ter novos recursos. Isso nós precisamos continuar garantindo. Se não houver novas fontes de financiamento, nós não teremos condições de cumprir aquilo que está estabelecido no Plano Nacional de Educação, Lei Federal 13005, de 2014. Vale a pena dar uma olhada naquela lei, que propõe em relação à valorização profissional, mas tem várias outras questões ali tratadas. Em relação à formação dos docentes, estamos avançando, não está fácil essa área do mestrado e doutorado, até porque nós temos uma dificuldade com as instituições públicas. Nós avançamos num diálogo com a Unifesp da cidade, o professor Daniel, que é o diretor da escola, da unidade da Unifesp Guarulhos, está produzindo junto conosco algumas propostas nesse sentido. Eu espero que a gente consiga avançar e oferecer nas escolas públicas, nas instituições públicas, federal ou estadual. Nós já temos várias pós-graduações sendo feitas, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos, que já estão em andamento, e a gente torce para que outras instituições possam também entrar. Além do que, nós temos utilizado o nosso polo da Universidade Aberta do Brasil aqui na cidade. Temos algumas pós-graduações em andamento. Queremos avançar mais em relação a isso. Ivandro, olha, essa é uma questão, Ivandro, de ter uma dotação específica ou não para o Conselho Municipal de Educação, ou para os conselhos, já que nós não temos só o Conselho Municipal de Educação. Nós temos o Conselho de Alimentação Escolar e também o Conselho do Fundeb. Veja, é uma questão que a gente pode sim garantir, porque no orçamento a gente inclua... Nossa, está difícil. Tem algum problema lá. Mas a gente pode sim garantir que... a incluir uma dotação, mas você sabe que às vezes aquilo que a gente coloca precisa um pouco mais. Vocês, o ano passado, por exemplo, um grupo dos conselheiros estiveram, se eu não estou enganado, em Manaus, participando lá do congresso da UNCME, não é isso? A outra etapa da estadual nós fizemos aqui na cidade, foram despesas também que a Secretaria contribuiu para que a reunião pudesse acontecer aqui. Enfim, a gente vai investindo diversas formas. Por isso que a gente nunca incluiu o recurso, uma dotação específica, até porque essas questões vão aparecendo e a gente vai oferecendo o apoio. Eu acho que é necessário dizer também, até 2000, o Conselho Municipal de Educação sequer estava instalado. Depois houve instalações do Conselho Municipal, numa casa da cidade, e hoje os 3 conselhos têm, eu acredito, toda a estrutura necessária à disposição na Secretaria da Educação. Toda a parte de internet, de conectividade, de equipamentos, das informações estão na Secretaria da Educação. Então, hoje eu acredito que tem uma boa condição. E espero poder melhorar essa participação. Inclusive, vocês estão hoje analisando um projeto de lei que em breve será encaminhado à Câmara Municipal, que estabelece a política municipal de educação, cria o sistema municipal e, principalmente, estabelece a gestão democrática na rede municipal de ensino.
E aí, vocês estão analisando no Conselho Municipal de Educação, aliás, nos 3 conselhos, em breve espero ter o retorno para poder encaminhar à Câmara Municipal de Educação. Dito isso, presidente vereador Laércio, espero ter sanado todas as dúvidas e, caso não, estou à disposição para que seja façamos outras considerações. Senhor secretário, tem uma questão de ordem complementar do vereador Guti. Obrigado. Com a palavra o vereador por 1 minuto. Bom, senhor secretário, nas suas respostas me suscitou algumas dúvidas. Se o senhor puder objetivamente me responder, eu agradeço. O senhor disse sobre o campo magnético que é criado no teto das escolas. Isso pode ser prejudicial às crianças? Existe algum estudo que fale que não é? Na questão do leite, ele sempre será entregue agora nas escolas? Eu lembro até numa audiência, 2 audiências passadas, se eu não me engano, eu falei para o senhor que não seria da maneira mais correta, mesmo porque o contrato era de quase 5 milhões para entregar nas casas, e de antemão avisei que provavelmente daria problema. E foi o que deu. E na ocasião até o senhor me chamou de pessimista. Mas o senhor está sendo muito pessimista, não vai dar. Até fiz uma brincadeira depois com o senhor. Falei, já que o senhor consegue prever tudo, vai dar certo, me dá 6 números aí da Mega Sena. Enfim, mas infelizmente não deu certo e temos que fazer pelo modo tradicional. Quanto que esse dinheiro dos 5 milhões, 4 e alguma coisa... O que aconteceu com essa verba, uma vez que a prefeitura não conseguiu entregar nas escolas? Para concluir, senhor presidente, o senhor disse que há de 10% a 15% de pais e mães que não retiram leite. O que é feito com esse excedente que não é retirado? E a última pergunta, se o senhor puder falar 3 escolas que foi implementado esse sistema de repelir os pombos, e em qual região, me dá o nome e a região delas, e qual é o prazo para se instalar nas outras 130, mais ou menos, escolas, qual é o prazo para ser instalado? Muito obrigado. Com a palavra, o senhor secretário, por 5 minutos. Bom, primeiro, em relação ao pessimista, eu me lembro bem que foi quando estávamos licitando e havia uma discussão se devíamos fazer pelo correio, e eu defendia sempre que nós devíamos contratar a empresa Correios para que já tem todo o know-how para fazer esse processo, esse tipo de trabalho, já faz para a Prefeitura de São Paulo. No entanto, eu recebi uma sugestão do nosso departamento jurídico que fizéssemos a licitação. Eu acho que se tivéssemos feito o contrato com os Correios, nós não teríamos tido os problemas que enfrentamos. Essa foi a primeira. E aí a licitação estava em andamento e Vossa Excelência me disse, mas e se não der certo a licitação? Eu disse, Vossa Excelência está sendo pessimista, vai dar. Eu brinquei desta forma em relação ao pessimismo, eu me lembro bem dessa... Depois Vossa Excelência queria os números da Mega Sena, eu falei, só se dividir comigo. Que aí nós podemos arriscar, né? Quem sabe? Vai que acerta. Mas o pessimismo foi em relação a isso, não em relação ao projeto em si. Ocorre, vereador, que Guarulhos, como outras cidades, aliás, diria mais de 90% das demais cidades do Brasil, ainda possuem grandes áreas irregulares. Vou dar um exemplo de Salvador, por exemplo, que quase 80% da cidade de Salvador não tem regularização fundiária. As pessoas não têm documento de propriedade da terra. Guarulhos não chega a 90%, mas é grande parte, assim como as demais cidades do Brasil. Se verificar em algumas cidades, e se eu não estou enganado, naquele estudo que a Assembleia Legislativa faz anualmente, tem algumas cidades que têm muito mais carro do que IPTU. Por quê? Porque o IPVA chega até o carro, mas como a região não está localizada, não está legalizada, o IPTU não chega. Então, são situações que a gente precisa dar tratamento a essa questão na cidade. E, quando não tem a regularização, é muito difícil você chegar até a casa da pessoa. Então, por mais que a gente queira, temos que dar a mão à palmatória, ficou difícil fazer desse jeito, vamos fazer na escola que está dando certo. São Paulo entrega casa a casa. Quem faz o processo é a empresa Correios. Nós não conseguimos, então entregamos nas escolas. 10% a 15% dos pais não retiram. Esse produto, ele é entregue, ele tem validade de 12 meses, ele é entregue nas entregas seguintes.
E ao final do ano, por exemplo, no ano passado, ao invés de comprar 212 toneladas, que é o que a gente tem no contrato, nós compramos apenas 80. Por quê? Porque foi sobrando das compras anteriores, então nós tínhamos um saldo suficiente para entregar no mês de novembro e dezembro. E com apenas 80 mil nós completamos, portanto nós adquirimos aí 212 menos 80, cerca de 150 mil, 140 mil toneladas a menos, 150 toneladas a menos, perdão, no ano, porque é justamente essa parcela da população da educação que não vai retirar, é o saldo que nós temos para o mês, para os 2 últimos meses, a outra pergunta, ainda em relação ao custo do projeto, do contrato, está em plena operação, o custo está acontecendo, o armazenamento, a distribuição, está tudo acontecendo, então está sendo pago. Em relação ao campo magnético do sistema repelente de pombos, nós temos a autorização da vigilância sanitária para funcionar. Se tem autorização da vigilância sanitária, acredito que tenha sido, essa questão tenha sido analisada antes da autorização ter sido dada. E nós não somos precursores desse sistema, tem vários outros equipamentos, a maioria privados, que consta do processo. Eu encaminhei uma cópia do processo, não me lembro qual vereador solicitou, encaminhei cópias aqui. Geraldo, isso, está sobre, eu encaminhei a cópia do processo para eles, que foi uma solicitação do vereador, normalmente a gente dá vistas, mas como esse sistema, esse contrato provocou uma polêmica, eu achei por bem deixar à disposição dos vereadores a informação completa. E vocês vão poder verificar todas as outras empresas que usam o mesmo sistema. Agora, a empresa fornecedora, ela trabalha com locação ou fornecimento. Aí pode-se comparar se os preços estão dentro ou fora do mercado. Isso está nos atestados incluídos no processo de aquisição do sistema. Assim, em relação às escolas, o vereador me pergunta, nós vamos aqui por ordem alfabética, são 20 escolas já instaladas, Escola Alfredo Volpe, aqui no Jardim Santa Clara, era difícil a situação lá, e lá a diretora gastou um monte de dinheiro colocando tela, tal, protegendo, não resolveu. A escola Anita Malfatti, fica aqui na Ponte Grande, bem próxima, ali próximo ao ginásio de esportes, da Secretaria de Esportes. A escola Antônio Gonçalves Dias, que fica lá no Jardim Palmira, também já foi instalado. Lá era um problema seríssimo, era crônico o problema, finalmente resolvemos o problema lá. Vou citar mais uma aqui, para não dizer que só falei das escolas mais próximas. Deixa eu ver. Escola Chico Mendes, fica lá na Vila Isabel, também instalado, pleno funcionamento e solucionado o problema. Nessas escolas que foram instaladas, onde nós instalamos o equipamento, nós não temos mais o problema desta praga urbana que infelizmente nos atinge. Eu sei que tem uma lei aqui, um projeto de lei do Novinho Brasil, para que não se alimente os pombos, não é isso? Toninho da Farmácia. Perdão, olha só. Se eu faço isso, o Toninho da Farmácia vai ficar bravo comigo. Do Toninho da Farmácia, que eu acho que é uma campanha muito útil. Mas isso tem um tempo para que a gente consiga resolver por aí. E nós tínhamos necessidades imediatas. Está sendo instalado, está dando o resultado que a gente esperava, e o prazo para que esteja instalado em todas as unidades é de 24 meses. Esse contrato foi assinado no mês de março. Mas eu solicito novamente, se quiserem, se dirijam às escolas e conversem com as diretoras. Converse com as diretoras. Não, ele fica permanentemente ligado. Ele não é algo que liga e desliga. É um pequeno equipamento, uma malha de fio que se instala na escola e a partir dali ele cria esse campo magnético e o pombo não consegue se aproximar. Então essa é muito simples, mas como toda invenção é sempre óbvia, né? Toda grande invenção me parece que é sempre óbvia, só que alguém tem que parar e inventar. Esse pessoal inventou esse.
por 5 anos. É a garantia. Concluída a explanação do senhor secretário, caso queira usar as palavras para finalizar, secretário, esteja à vontade. Quer falar? Vereador, tá. Paulo Sérgio vai fazer um questionamento. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente Laércio Sandes, os colegas vereadores aqui presentes, os demais aqui, os funcionários da educação, enfim. Eu, ouvindo atentamente, o secretário, ele mencionou 154 escolas, né? Não, equipamentos da educação, não necessariamente escolas. Equipamentos. Não, o que me vem aqui na cabeça, neste momento, é o seguinte, por 5 anos, uma garantia por 5 anos. O meu questionamento é o seguinte, há necessidade de todas as escolas, todas elas estão sofrendo os mesmos problemas com relação aos pombos? Esse é o primeiro questionamento. Por quê? Porque é um prazo. E a gente sabe que muitas vezes o pombo, ele se instala onde há alimentação, onde há promiscuidade, né, com relação aos alimentos, detrito, enfim. É mais ou menos nesta linha aí. Então, o meu questionamento é o seguinte, a necessidade de todas as escolas da rede, é necessário a implantação desse equipamento? Vamos lá. Fazer uma licitação, fazer uma concorrência pública, parece algo simples, parece algo fácil. Às vezes que a pessoa que não tem a dinâmica disso é bastante difícil. Então, quando a gente licita quando a gente faz qualquer concorrência pública, ela é um processo demorado, ela cria inúmeros vai e vem dos processos. Então, imagina fazer uma licitação dessa apenas para 30 ou 40 escolas. Você faz a licitação para todas, como qualquer outro processo, porque uma vez necessário, lá está o processo, já tem o contrato para aplicação. O que nós pagamos? Nós pagamos aquilo que efetivamente for instalado. Então, por exemplo, instalamos em 20 escolas, as notas foram devidamente atestadas, estão na Secretaria de Finanças para ser pagas. Nós não pagamos 154, nós vamos pagar na medida da instalação, tá certo? Não aquilo que não for feito. Agora, seria um desperdício de recurso você fazer a licitação para uma parte pequena e depois você ter que fazer novamente novas licitações. E quando eu me referi a 154, é bom explicar, nós temos 139 escolas, CELS, temos os prédios, outros prédios da Secretaria da Educação, como o Galpão, que é onde a gente armazena as coisas da educação, que precisa também desse tratamento. Então, aproveitando a oportunidade, agradecer ao presidente Laércio Sandes pela oportunidade de dar os esclarecimentos necessários. Como eu disse, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um momento que a gente apenas apresenta diretrizes, não os detalhamentos, mas na lei orçamentária, que deverá ser encaminhada até o dia 30 de setembro para essa casa, e depois haverá nova audiência pública. E certamente haverá alguns ajustes nessa proposta, até prevendo aí se as receitas estão de fato se consolidando ou não, e nós traremos o detalhamento disso tudo. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer outro tema relativo à Secretaria de Educação, que se convidado, se tem uma coisa que eu não fujo, de um bom debate. Obrigado a todos. Perfeitamente, assim sendo, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado na presente audiência pública, declaro a mesma por encerrada.